Na internet a gente encontra um monte de besteira querendo falar aí sobre bares e restaurantes, querendo, como a gente fala aí, né, ditar as regras de como as coisas funcionam dentro dos bares e restaurantes. Normalmente essas postagens, esses textos são feitos, produzidos por pessoas que não têm o menor conhecimento sobre o mercado e sobre o que acontece dentro de bares e restaurantes e acaba generalizando coisas que sim, são reais em alguns tipos de estabelecimento, mas na grande maioria essas coisas não acontecem. E no vídeo de hoje, acho que já é o terceiro dessa série, nós vamos falar aí sobre mais 4 besteiras que nós encontramos na internet, escrito por pessoas que não têm a menor noção do que estão falando. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Pix Treinamentos. Meu nome é Pedro Ramos e eu vou desmitificar hoje mais 4 besteiras que nós encontramos pela internet. E já vamos direto ao ponto, começando com a primeira delas, falando sobre frango em restaurantes. Então eu vou ler aqui e a gente comenta logo em seguida. Os especialistas evitam pedir frango em restaurantes porque, segundo eles, para não provocarem intoxicação alimentar, os restaurantes cozinham esse produto demais, deixando ele numa textura ruim, deixando esse prato ruim. Primeiro ponto, se um restaurante ele é sério e ele é idôneo, ele vai cozinhar o frango no tempo correto, porque normalmente seus cozinheiros sabem qual é o tempo correto de se cozinhar um frango. E alguns pratos de frango, como por exemplo coxa e sobrecoxa, devem ser cozidos bastante, né? Devem ser cozidos aí num tempo suficiente para que inclusive a carne esteja desfiando, soltando do osso. Então é uma grande besteira. Na maioria dos casos o restaurante cozinha o frango no ponto correto. E se por acaso você pegar um pedaço de frango, cortar e ele tiver cru no meio, você chama o gerente e faz a sua reclamação, não tem problema nenhum. Mas isso é uma grande besteira, isso é uma grande mentira. A maioria dos restaurantes não vai cozinhar o frango à exaustão, como a gente chama, só para evitar contaminação ou intoxicação alimentar, qualquer coisa do tipo. Segunda besteira, não coma frango à parmegiana, porque normalmente esse frango vai estar congelado há muito tempo. O frango ele vai estar congelado há muito tempo se for um restaurante que não vende, né? Se for um restaurante que está sempre vazio. E restaurante sempre vazio a gente sabe que normalmente continua sempre vazio. Ou seja, se um restaurante está muito vazio no horário de pico, significa que ele não é bom, porque os clientes não vão lá, ou já foram, não gostaram e não voltaram. E na grande maioria dos casos, né, na grande maioria dos restaurantes, principalmente aqueles que vendem comida à la carte, sim, a comida ela é preparada, porcionada e posteriormente congelada. E existe um limite, né, que a vigilância sanitária permite, de congelamento durante 3 meses. Ou seja, depois de 3 meses aquele produto deve ser descartado. Mesmo que ele não seja descartado, ele estando congelado na maneira adequada, né, com um equipamento de qualidade, você não tem problema nenhum. Esse prato vai continuar tendo a mesma qualidade. Claro que não a mesma qualidade, mas não significa que você não deva pedir esse prato ou que ele vai estar ruim, vai estar estragado ou qualquer coisa do tipo. Então é uma grande besteira. A maioria dos restaurantes sim vai congelar o frango empanado e assim como vai congelar a carne empanada, né, vai ser tudo da mesma forma, vai ser feito todos baseados no mesmo processo de feitura. Vamos lá para a terceira besteira, e a gente tem que tomar muito cuidado porque a maioria desse tipo de postagem ela é feita fora do Brasil, em outras línguas, e depois é traduzida para o português. Principalmente no feeds do Internet Explorer, né? Sabe lá o navegador Internet Explorer? Normalmente quando você abre ele vai aparecer lá um monte de notícias. Boa parte daquelas notícias que estão lá, e principalmente esse tipo de texto sobre curiosidades e coisas assim, normalmente são traduções de sites gringos e que boa parte das coisas que se fala lá não se aplica ao Brasil, como essa que eu vou falar agora, né, que é com relação à água vendida ou oferecida de forma gratuita em jarros. Então ele está dizendo aqui
que essa água normalmente ela vem da torneira. Sim, se você for fora do Brasil, né, viajar para o exterior, como por exemplo eu morei na França durante quase um ano, e lá você tinha água de graça nos restaurantes, e normalmente eles pegam da torneira. Só que eles esquecem uma coisa, né? Quando você vai para a França, por exemplo, a água que está na torneira, normalmente ela passa por um filtro, porque normalmente ela é usada assim no preparo de sucos, como água para você tomar ali, né, na mesa. Não é uma água contaminada, não é uma água que veio direto dos encanamentos e foi para sua jarra. E aqui no Brasil essa prática, ela praticamente inexiste. Eu praticamente acho que nunca vi um restaurante que ofereça água de forma gratuita em jarras. Então, esse tipo de besteira não se aplica, só serve para causar medo nas pessoas, só serve para causar alvoroço e para desinformar você consumidor, você cliente. Vamos lá para a terceira besteira. Não coma bolo de carne, né? Aquele bolo de carne moída, porque aqui, de acordo com o que estou falando, ela é feita com sobras de carnes. Sim, nada mais óbvio do que isso, né? Normalmente a carne moída que a gente compra no supermercado, ela é feita com aparas de carnes boas, de carnes que estão em ótimo estado de consumo, né? Você vai lá no açougue, o cara ele vai limpar um bife para você, ou ele vai, né, retirar lá um pedaço de carne, né? Vai tirar ali uma parte da carne e normalmente sobram aparas. Em restaurantes a gente pode fazer duas coisas: ou a gente moe para fazer carne moída, ou a gente usa essa para de carne para fazer caldo de carne, né? Aquele caldo que a gente vai usar em molhos e tudo mais. E não tem problema nenhum nisso. A carne está em boa qualidade de consumo. Essas pessoas que escrevem essas coisas, você percebe que elas não têm o menor conhecimento sobre bar e restaurante? Elas não têm a menor ideia de que é assim mesmo e não tem problema nenhum nisso. Você não está comendo uma carne de pior qualidade. Você estaria comendo uma carne de pior qualidade se você estivesse comprando patinho moído e ele fosse feito com músculo, com alguma outra carne de qualidade inferior, de preço inferior, né? Nesse caso aqui não é isso que acontece. Se utiliza as aparas porque você não vai usar a para para fazer bife, não tem o menor sentido isso. Então, é real, acontece mesmo e não tem nenhum problema, você não está sendo enganado, você não está consumindo carne de pior qualidade, é a mesma carne que você vai estar usando num bife, só que agora ela está moída e foi utilizado ali a para. E quando eu falo a para, eu não estou falando de gordura, apesar de que toda carne moída deve ter um percentual de gordura independente do uso, se é para hambúrguer ou se é para fazer carne moída refogada, porque essa gordura vai trazer, além de sabor, vai trazer mais maciez para essa carne. Vamos lá para a quarta e última besteira que a gente vê aqui nesse vídeo, né? Falando sobre ingredientes caros, como trufas, caviar e tudo mais, e está dizendo que normalmente em restaurantes esse tipo de produto é super valorizado. Não existe isso. A precificação em bares e restaurantes ela é padronizada. Ela tem sim o fator apelo, ou seja, né, o quanto as pessoas querem consumir aquele produto, mas isso não significa que o produto é super valorizado só por ser um ingrediente caro. Normalmente ele vai ser mais caro porque o ingrediente, né, o prato vai ser mais caro porque o ingrediente base é mais caro. Então tem todo sentido isso acontecer. Se você quer pagar mais barato, ou você pede um prato mais barato, ou efetivamente você compra e consome em casa e prepara em casa. Só que para você preparar em casa uma trufa ou um caviar, você tem que ter bastante conhecimento técnico, porque senão você vai comprar um ingrediente e vai estragar. Ou seja, o que vai sair mais caro? Você estragar o ingrediente caro ou você pagar um pouco mais caro e comer ele feito, né, preparado por um especialista, alguém que efetivamente conhece. É isso aí, meus amigos, encerramos aqui mais um vídeo falando sobre as besteiras da internet. Eu adoro fazer esse tipo de vídeo porque justamente a gente ajuda o consumidor leigo, né, o consumidor que não é formado em gastronomia, que não é dono de bar e restaurante, a consumir melhor nos restaurantes. Porque se você seguir esse tipo de postagem, você está ferrado. Você vai cair em um monte de pegadinha. Então, muito cuidado com esse tipo de postagem que você encontra aí na internet. Se você é aquele tipo de pessoa que só se informa pelo que encontra na internet, há grandes possibilidades de você estar sendo enganado em boa parte, né, dessas postagens que você encontra por aí. Então,
Então não se engane, não caia nesse conto aí de não consuma isso em restaurante e tudo mais. Se você tem dúvida, pergunte a um chefe de cozinha, pergunte a um gestor e você vai saber como é que funciona efetivamente o preparo de comidas, o preparo de alimentos e bebidas em bares e restaurantes. Então, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like aí no vídeo, de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e de compartilhar esse conteúdo agora não com seus colegas de trabalho, mas sim com os seus amigos aí que frequentam bares e restaurantes, para que eles entendam efetivamente como é que funciona o nosso mercado e não tenham medo de consumir na grande maioria dos restaurantes que são respeitados. Como eu sempre falo, é claro, existem aqueles que são relaxados e a gente consegue saber isso já pela fachada. Se a fachada ali tá feia, desgastada, é porque provavelmente é um restaurante que não se importa muito com o seu interior. Aquele tipo de pessoa que não toma conta da sua face, normalmente também não toma conta da sua própria saúde. Eu vou ficando por aqui, deixo um forte abraço para você e até a próxima!